7h53. No momento de matricular os filhos, é comum surgir a dúvida: qual a melhor escola? Como escolher a filosofia pedagógica mais adequada para educá-los? Sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicóloga especialista em educação, Lúcia Romão. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui, viu? O que os pais devem levar em consideração na hora de escolher uma escola? Existem vários fatores. Primeiro, nós temos que pensar nos benefícios, porque pais querem benefícios. Primeiro benefício: qual a metodologia, qual o modelo pedagógico dessa escola? Essa escola está próxima de casa? Como que é o corpo docente? Esses profissionais são qualificados para o mercado? Eles estão falando a linguagem que o mercado exige hoje? E podemos observar segurança, quando a criança entra e sai da escola. Como que fica isso tudo? Estacionamento. Então, os pais, eles devem observar tudo isso, pedagogia, estacionamento. E uma dica importante: o atendimento. Renata, tem uma pesquisa que diz assim: 14% a gente perde alunos porque não ouve. Eles falam e a gente não ouve. 21% porque encontram escolas melhores. Agora, 70% é o atendimento. Então, você tem um modelo pedagógico, é próximo da sua casa, você tem o estacionamento, você tem a tranquilidade. Mas uma coisa importante que as crianças gostam muito é o atendimento. Dentro do atendimento, nós podemos observar 3 momentos. A gente chama de apático. É um momento frio, sem alma. Aquele momento em que a criança chega, quando ela vai se adaptar à escola, como que eu recebo essa criança? Eu falo do corpo docente, da diretoria, das pessoas que estão envolvidas. Então, se for apático, frio, distante, a criança percebe, a criança sente. E nós temos um momento trágico, que é um momento em que a gente expulsa por causa do atendimento. Agora, o que as escolas precisam e que é importante, e é 70%, é a maneira como nós acolhemos a criança. Então, o pai, ele deve observar se a escola encanta essa criança, que quando ela chega, como é que ela vai se adaptar? Será que a escola recebe com carinho? O que um pai quer? Ele quer tranquilidade, ele quer segurança, ele quer um bom estacionamento, ele quer conforto. E ele quer um bom modelo pedagógico. Então, você está falando uma coisa que eu acho interessante, né? A gente explicar para os pais quais são esses modelos pedagógicos que existem, até para eles poderem optar, né? Qual que é melhor para eles e para os filhos. Olha, tudo depende, assim, de valor. O que são valores? Valores são princípios. Então, o pai, ele vai escolher esse modelo de acordo com seus valores. Nós temos um modelo tradicional, em que o professor, ele é o centro. Então, algo mais do passado. Que é o básico das escolas públicas. É o básico das escolas públicas. Mas tem muitas pessoas que gostam desse modelo, porque ele é conservador. Então depende dos meus valores, depende dos valores dos pais. Nós temos também a escola moderna. Ela está mais aberta. É o século, né? O século XXI, o mundo atual. O que o mundo atual nos diz? Ele fala da globalização, da informação, da tecnologia, da rapidez, da agilidade. Quando eu falo de modernidade, eu estou falando de preparar esse aluno para o mundo atual. E o mundo atual hoje exige inovação, criatividade, iniciativa. E nós temos que estar preparando o nosso aluno para isso. Temos o construtivismo. O que é isso? O próprio aluno, ele constrói de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua vivência. Então, o modelo depende do que o pai deseja para o seu filho. Mas eu creio o seguinte, que o melhor para o filho é ouvir. Esses benefícios de conforto, segurança, tranquilidade, vai depender do que a criança deseja, do atendimento, da forma acolhedora. Porque o pai quer isso. Quer dizer, levar sempre em consideração a criança, perguntar, questionar se ela está se adaptando, porque às vezes é o que você falou, é melhor para o pai, mas a criança não se adapta, né? Não se adapta. Então, assim, ouvir. Quando o pai vai escolher, ele vai fazer uma pesquisa. Ele vai observar várias escolas. Por exemplo, um tempo atrás, eu estive numa escola, e eu estava fazendo um trabalho, e eu observei que antes das crianças entrarem em sala de aula, elas rezam, elas cantam, elas batem palma, elas tocam violão, elas sentam no pátio, elas têm um convívio com outras crianças. Então, eu fiquei observando que quando termina esse momento, uns 10 minutos talvez, cada um vai para a sua sala de aula. Mas quais são os valores que um pai observa nessa escola? No começo, quando a criança chega,
o porteiro dá o bom dia, tem um atendimento caloroso. Quando você chega, você vê valores como a religiosidade, a fé, o amor, a união das crianças, a integração. Então, tudo isso o pai deve buscar numa escola. Que ali é o primeiro passo para o mundo, na verdade. Né? O mundo que ela vai então, você está encontrar na educando para o mundo. É cidadania, é ética, é respeito. Então, o pai deve fazer essa lista, essa pesquisa, mas observando esses valores. E não pode confrontar. Eu tenho que educar de acordo com aquilo que eu creio. Tá bom. Muitíssimo obrigada pelas suas dicas importantes, viu? Tenha um bom dia. Bom dia. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.